continuando a segunda parte do Motivação com a doutora Catherine. Se você não assistiu a primeira parte, eu te convido a ativar também o sininho aqui, né, no canal do YouTube, mas também pelo canal 520 da Claronet em Blumenau, você assiste na TV Galega. E tavas contando pra gente, né, bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Catherine, que recebesse foi defender teu doutorado em Chicago. Eu fui... parte do meu trabalho de doutorado, né, foi escolhido para apresentar lá no Society for Neuroscience, né? E aí, e lá a gente conheceu, assim, Prêmio Nobel de Neurociência, sabe? Kandel, quem faz saúde, né? Sabe de quem que eu tô falando, né? O maior livro de neurociência que a gente tem hoje é do Kandel. E eu conheci ele, né? Pessoalmente, teve um jantar, né? Para os premiados. E aí, tava ali, jantando com ele lado a lado, né? E aí, eu queria até um autógrafo dele, né? Porque meu marido é da parte de neurociência, então eu queria trazer para ele esse autógrafo, né? Mas o livro era muito caro, gente, né? Não dava para comprar, era tudo em dólar, né? E aí, eu peguei, tinha um guardanapo, né? E aí, eu pedi para ele autografar o guardanapo. Ele até me olhou meio estranho, assim, mas ele autografou, né? E tirou uma foto comigo. E até hoje tá guardadinho lá no escritório, né? Do meu marido, bacana. assim. E aí, sim, a gente vai contando, assim, às vezes não dá pra acreditar, né? Às vezes a gente fica pensando, assim, olha pra trás, assim, tanta trajetória, né? E aí... E que, né, olha, algumas pessoas talvez teriam vergonha de, eu não vou lá pedir um autógrafo. meu Deus, no guardanapo, o que ele vai pensar? O que a pessoa pensa é o problema dela, né? O que eu pensei foi assim, gente, ele já era velhinho, eu acho que ele já tinha, meu Deus, 80 e poucos anos. Eu pensei assim, eu não sei se eu vou ter outra oportunidade de encontrar ele de novo, se ele vai estar vivo ainda. Eu falei, não quero nem saber. É agora e vou lá, né? Tava do meu ladinho ali, então ele tava dando uma atenção especial pros premiados. Falei, então, é isso mesmo, é a oportunidade. E aí, depois disso, então, voltei, aí fiz a defesa do doutorado. Nesse meio tempo, prestei a prova para fazer o pós-doutorado em Itajaí, né? E aí, eu falei assim, então, vamos morar em Balneário. E aí, eu passei e fui fazer na Univale o pós-doutorado. Aí, no fim do pós-doutorado, que já era um ano de pós-doutorado, daí lá a gente desenvolve projetos junto à pós-graduação, dá aula para o mestrado, para o doutorado também. E aí, a gente teve uma prova de professor substituto para a UFSC. E aí, o Eduardo continuava indo para a UFSC, porque ele fazia doutorado também. E aí, eu falei assim, então eu vou prestar. Aí, prestei a prova para professor. Passei, e aí passei em primeiro lugar, e aí fui ser professora da UFSC. E aí a gente voltou pra Floripa. Ela não tem freio de mão, gente. Vamos lá. E aí, ainda bem que eu tenho um companheiro que me acompanha, né? Que ele faz as minhas loucuras, né? Ele vai comprando as minhas loucuras também. E o quanto é importante, né? Ter essa cumplicidade também do casal, né? De, vamos lá. Incentivar. Ele sempre me incentivou, assim. E aí, a gente foi de novo pra lá e eu fiz daí o concurso e passei e comecei a dar aula lá pra saúde. E aí, era uma área um pouquinho diferente da área que eu tinha feito doutorado, porque eu fiz o doutorado em farmacologia e o concurso era pra histologia. Mas tudo certo, a gente estuda tudo de novo e vamos lá, né? Mais um desafio, adoro. Um desafio. Meu Deus, eu tinha visto histologia na minha faculdade, já estava assim, alguns anos já formada, né? Mais de 10 anos formada, e aí eu fui ver de novo. Então, eram dias lá passando no laboratório, estudando, vendo todas as lâminas, para conseguir relembrar de tudo, mas vamos lá. Aí, no finalzinho ali, eu fiquei uns 4 anos dando aula, mais ou menos, lá na UFSC. E aí, o governo acabou tirando alguns subsídios, assim, eles tiveram que cortar alguns professores. E aí, como que era só substituto, eu fui cortada. Aí, novamente, tinha uma bolsa, um concurso para fazer pós-doutorado. E aí, eu fiz de novo esse concurso e fui fazer meu segundo pós-doutorado.
De novo. Gente, ela veio aqui pra dar uma humilhação. Não, Não, só é pra motivação. dizer que É realmente que a gente não pode se acomodar. Não, né? essa é a palavrinha. Não se acomode. Você quer alguma coisa, não deu ali, não desista, vai por aqui, e são que a caminhos. gente sempre pode mais do que a Sempre gente pode. tá, assim, né? Então, acho que uma palavra que não existe pra mim, acho que é essa, né? A acomodação. E Não aí, tem no dicionário, né? eu fui, mas eu morava em Floripa. Aham. E aí eu ia de Floripa pra Itajaí todos os dias. E aí aconteceu mais um evento muito importante na minha vida, que eu engravidei do Pedro Henrique. E aí, gente? E eu Agora vemos a acordava rotina mãe. 5 horas da manhã pra pegar o ônibus às 5h30. Gente, eu enjoava muito Ônibus. naquele ônibus indo de Floripa pra Itajaí. Acho que até hoje, se eu entro num ônibus, eu enjoo. Então, detalhe, eu acordava, eu não podia nem escovar o dente, porque só de respirar eu já enjoava, mas eu ia, o Eduardo acordava bem cedinho comigo, ele fazia meu lanchinho, porque eu ia comer quando eu chegasse lá. E aí ele acordava e me levava até no centro pra eu pegar um ônibus, que tinha um ônibus de professores que sim. saía de Itajaí de Floripa pra Itajaí. Daí eu pegava esse ônibus e voltava, todo dia eu fazia isso. Eu saía às 5h30, 5 horas da manhã e voltava 6, 7 horas, dependendo do trânsito. E aí foi assim, quase um ano. Não, um pouco menos. Durante a gestação, praticamente. Uns 6 meses, assim. Aí, nesse meio tempo, o Eduardo, com 6 meses de gestação, o Eduardo defendeu o doutorado dele. E aí, defendeu... O primeiro ou o segundo? Não, o primeiro... Vamos contabilizar ali já, né? E aí, só que Casal assim, é estudante. sempre naquela coisa, né? Ai, um filho vindo, o mestrado vai acabar e eu preciso de alguma coisa. Uma semana antes de defender, tinha um concurso na FURB de professor. Daí ele falou, eu vou tentar. Aí tentou e passou. E aí, então, o que aconteceu? Ele defendeu, uma semana depois, a gente tinha que estar aqui, porque ele já ia começar na FURB. Nossa. E eu tava grávida, já tava indo pro 7º mês, a gente tinha que conseguir apartamento, tudo isso e vim de mudança. Detalhe, tem as coisas do bebê, tem tudo isso. Aí a gente conseguiu, todo mundo ajudou, minha sogra, minha mãe ajudaram bastante. União familiar. A gente veio e aí eu lembro assim que a minha sogra não deixava eu mexer em nada. Não, pode deixar. Não é o braço. Não ergue o braço, não faz isso, não faz aquilo. Daí fez tudo, a gente conseguiu, veio. Ele começou a dar aula e aí o Pedro nasceu. O Pedro era para nascer, eu acho que era dia 31 de outubro, nasceu dia 14, veio antes, né? E aí foi aquela coisa, assim, porque o Eduardo estava dando aula, e aí ele dava aula, meu Deus, quase todo dia, assim, ele estava dando aula para medicina, então ele era bem puxado, e a criança não parava de chorar. Né? Quem tem recém-nascido sabe como é que é, né? E aí, meu Deus, aí eu pegava ele e levava lá, assim, longe do quarto, pra ver se o Eduardo conseguia dormir um pouquinho, porque no outro dia de manhã ele tinha que dar aula. Mas foi indo, assim, foi passando. E aí, depois, eu voltei, daí eu comecei a fazer concurso, daí eu fiz concurso pra... Em Blumenau, daí. Em Blumenau, sossegar um pouco. Né? Existiu uma palavra sossego no Sim, ar? só um pouco, né? Mas aí eu passei na FURB, daí eu comecei a dar aula na FURB. Sim. E aí, ali foram alguns anos, né? Que eu dei aula ali. E aí, depois, a gente... daí... Tu fez a tua faculdade na FURB. Na FURB. E não foi gostoso voltar e depois dar aula ali? Sim, muito. E aí, eu encontrei os professores que davam aula pra mim, né? E aí, eram os meus colegas, assim. Foi bem legal, assim. Que bacana. Foi uma experiência bem, bem bacana, assim. E até eles, assim, também, né? Tipo assim, de saber que foi Você foi uma sementinha deles, né? Uma satisfação pra eles também, né? Ver que eles plantaram a sementinha e a sementinha voltou depois, né? E ó, aí, a plantinha lá, ó. A plantinha deu certo.
E aí, depois disso, assim, daí eu dei aula na FURB, depois eu fui também para a Unisociesc. A Unisociesc estava implantando os cursos de saúde, né? Ainda não estava implantado. Tava com a Laura recém-nascida, fui lá para defender no MEC, né? Como professor colaborador. E a gente conseguiu implantar os cursos de saúde lá. Que bacana. E aí, depois eu fui chamada para dar aula lá também, né? Só que assim, quando eu tava grávida da Laura, ainda tava dando aula na FURB, então eu fui licença maternidade. Mas pensa que eu vou ficar em casa sem fazer nada por 6 meses. Não, né, gente? Não dá. Fazer nada, né? Tem um filho pra cuidar, tem né? mais o primeiro. Mas eu pensei assim, eu queria alguma coisa a mais, assim. Na verdade, teve sempre essa instigação de estudar, né? E até, eu acho que o casal em si, né, sempre buscou conhecimento. E sempre assim, ó, eu sempre pensava assim, que eu sempre tinha que ajudar, de trazer né, também, assim, ajudar financeiramente. Eu nunca conseguia, assim... Eu tava ganhando a minha licença maternidade, mas mesmo assim, eu achava que eu podia ajudar mais. E a minha mãe sempre fez bolacha em casa, né? E aí, eu falei assim, eu queria aprender a fazer aquelas bolachas bonitas, decoradas. Natalinas, de Páscoa. Né? Fui fazer um curso de bolacha decorada. E aí comecei a fazer bolacha. Natal tá chegando. Não, mas agora eu não faço mais. Não dá tempo. Passa a receita. E aí comecei a fazer aquelas bolachinhas decoradas. Sim. E aí eu já vendi, já fiz pro... A Laura ali do lado, e fazia, já vendia no forninho lá de casa mesmo. E fazia, já vendia, já comecei a vender, já tive algumas encomendas. Mas eu queria um pouco mais, porque eu achava que aquela técnica não era boa. Eu comecei a procurar, né, lugares... Tô me sentindo tão assim... Lugares que tinham técnicas melhores. Eu vi que só em São Paulo tinha. Daí achei uma cookier lá que era o máximo, assim. Aí eu falei pro Eduardo, eu quero ir lá fazer. Aí ele falou, meu Deus, mas a Laura é pequena. Eu falei, não, mas ó, eu consegui. Quantos meses ela tinha? Meu Deus, acho que 6, 7 meses. Aí eu falei assim, eu consegui um voo que sai daqui quase de madrugada e volta de noite. Você fica com ela? Fico. Então tá bom, então eu vou. E fui, daí fui... Como é que foi o dia dele? Foi bom. Aí eu fui pra São Paulo, fiz o curso. E aí até assim, ela falou, traz algumas bolachas suas pra eu ver como é que é a sua técnica. Daí eu falei, beleza. Eu levei até, de novo, o balde de água fria. Nossa, mas com quem você aprendeu a fazer essas coisas? Tá horrível. Meu Deus, não dá pra aproveitar nada. Meu Deus. Mas prova um pedacinho. Não, ela falou, não queria nem provar. Porque ela disse assim que tava muito horrível. Falei, beleza, vamos aprender então. E aí voltei pra lá voltei de lá, né? De noite, com uma caixa linda, cheia de bolachas maravilhosas. Eu falei pra ele, agora eu preciso comprar os suprimentos, porque nada no Brasil é bom. Então, ela falava isso, né? E aí eu comecei a comprar tudo do exterior. Ele falou, meu Deus, eu só tô vendo dinheiro ir, não tô vendo dinheiro voltar. Mas eu fui, fiz, nossa, assim, e aí a técnica mesmo aprimorou muito. E comecei a fazer essa parte da bolacha ao mesmo tempo dando aula na faculdade. Então, eu ficava nesses dois, assim. E um belo dia na faculdade, né? Como é que a biomedicina veio parar na minha história, né? Em tudo isso. Isso que eu ia perguntar, porque até então ela não entrou ainda. A coordenação, né? A coordenadora atual, ela ficou grávida. E ela falou, eu precisava de alguém para me substituir. Mas eles não aceitam se não for biomédico. Você não queria fazer a faculdade de biomedicina? Eu falei assim, meu Deus, na altura da minha vida, agora fazer mais uma faculdade. Eu falei, as crianças, o marido, as bolachas. Eu falei, meu Deus, não dá, não quero. Daí ela falou assim, não, vamos sentar, vamos trazer todo o teu histórico de mestrado, doutorado, graduação que tu tem, vamos ver o que a gente consegue eliminar e vamos ver o que a gente consegue aqui. Aí faltava, a gente fez isso, a gente conseguiu, né, validar muita coisa e faltava 1 ano só
pra eu me formar em biomedicina. Desculpa, eu ia perguntar, será que não faltava só uma matéria, assim, Não, era um ano, né? Porque assim, tu tem faculdade, mestrado, doutorado, né? E daí todo esse esqueci histórico... de contabilizar todos os ali. Então todo esse histórico valeu, Que né, pra bacana. alguma coisa. E aí eu dava aula 3 vezes na semana e 2 vezes na semana eu Sim. era aluna. E aí eu comecei a fazer, daí veio a pandemia, aí a gente ficou em casa, daí foi até melhor, porque daí eu conseguia conciliar. Esse 1 ano passou para 2 anos, porque daí eu não conseguia encaixar as matérias, né? 1 ano e meio, mais ou menos. E aí eu consegui me formar, só que nesse meio tempo não deu certo a vaga de coordenação. Até porque eu acho que daí ela já teve a criança, já voltou. E aí já foi, aí eu não consegui encaixar, mas eu fiz uma matéria que era obrigatória, que eu não tinha validado, que era estética. Sim. E até então eu não gostava de estética. Eu achava que a estética era um supérfluo, que ela não tinha embasamento científico. E como eu era já pesquisadora, eu não gostava dessa parte. E Isso aí que lá no início tu queria a parte de humanizado, né? E aí eu comecei a estudar, fazer a disciplina e comecei a ver que não, que tinha embasamento. Se a gente quisesse, tinha embasamento científico. Tudo que a gente fosse fazer na estética, se a gente quisesse, poderia ter sim um embasamento científico, e tem. E se fizer com embasamento científico, ela fica melhor, né? Fica mais embasada. E eu comecei a me apaixonar por essa área. E aí saí, né? Ganhei colação de grau, fiz colação de grau, ganhei o título de biomédico e em seguida eu já comecei a fazer cursos de especialização na área de estética, né? Num instituto, no instituto lá em Joinville. E aí fiz o primeiro de toxina botulínica, depois fiz o segundo de bioestimulador e fui fazendo. E aí, pagando em 20 vezes, né, gente? Porque esses cursos, né, são caros, não tem problema, a gente dá um jeito. E continuando sempre dando aula na faculdade. Sim. E um belo dia, assim, no mesmo ano, eu fiz o curso, acho que o primeiro curso eu fiz em agosto, por ali. Em novembro eu recebo um telefonema da dona da escola, do instituto lá de Joinville, falando: olha, eu não dou conta mais de dar aula de toxina botulínica e eu vi que você se saiu super bem, você não quer vir dar aula de toxina botulínica aqui? Eu falei: oi? É comigo que tá te falando? Será que é comigo mesmo, né? Aí ela falou assim: vem... fica como, assiste, vai me ajudando, e aí a gente vai vendo como tá. E hoje eu já tô com 3 cursos no instituto, né? Então, dando aula lá, e começou assim, ela disse: professora, você já é, né? Então, você só precisa aprender a outra técnica, né? De como lidar com os pacientes. E foi indo assim, eu fui me apaixonando cada vez mais. Não faço mais bolacha, né? Hoje eu já consegui... Mas eu quero a receita. Vou dar, com certeza. E aí, então, assim, hoje eu me dedico, né? Daí saí da universidade também e hoje eu me dedico 100% à estética, né? Então, faço esse trabalho humanizado, é isso que eu queria buscar, assim, na estética, que eu acho que tava se perdeu um pouco, de tratar todo mundo igual, né? Ninguém é igual a ninguém, né? Todo mundo é diferente, e é esse olhar mais individualizado que eu queria trazer, né? E não só trazer a estética como um supérfluo, mas que faz parte da nossa saúde, né? Sim. Então, e é isso autocuidado. Então, se a gente tá se olhando no espelho, tá se cuidando, é porque a gente tá se amando, a gente tá se gostando, então a gente precisa disso, né? E isso faz parte da nossa saúde, não é só vaidade, né? Não é um supérfluo, como às vezes, né, algumas pessoas pensam. E é isso que eu tô fazendo agora, né? Então, assim, fiz uma parceria muito, muito linda com o Fabrício Vezaro,
que tipo, a gente insere a saúde integrativa, né? A ciência integrativa que hoje faz parte do dia a dia de muitas pessoas. E não só cuidar do exterior, mas a gente também cuida do interior dessa pessoa, né? Então, a gente faz esse trabalho em conjunto. E hoje eu também tô dentro de uma clínica odontológica, né? Que faça esse trabalho estético. Então, tentar, assim, realçar, né? O meu slogan é tentar realçar o que você tem de melhor. Porque todo mundo tem uma coisa boa, né? Todo mundo tem bom, né? Que eu vou transformar você. Não, é melhorar o que você já tem. Hoje, a maioria das pessoas que te buscam, te procuram, elas querem fazer uma mudança ou elas querem só um up? Não, elas querem só um up. E bem pelo contrário, elas não querem mudar. Elas não querem deixar de ser o que elas são. Então, muitas pessoas chegam pra mim e falam: doutora, eu quero fazer um botox, mas eu tenho muito medo de ficar paralisada, puxada. Então, as pessoas têm uma ideia, assim, ainda muito vaga do que é, né? Essa harmonização facial. Então, assim, hoje a gente trabalha para deixar a pessoa o mais natural possível. Que a gente vai olhar para a pessoa e vai dizer: nossa, que bonita que você tá. Você fez uma maquiagem, o que tu fez, né? Então, assim, não sabe que você fez uma boca, não sabe que você fez um botox, não tá evidente, né? Então, é isso que a gente busca, assim, naturalidade. E eu acho que a naturalidade vai ser, assim, o boom do futuro, né? Então, as pessoas não querem mais que a gente olhe e fala: nossa, você aplicou tantos ml de ácido hialurônico, você fez botox. Não, elas querem que você ache ela bonita, mas ao mesmo tempo não sabe o que foi feito, né? Por isso que existe hoje o autocuidado mais cedo, né? Isso, preventivo. Isso, que as pessoas confundem, às vezes, fazer alguma coisa depois que tu já tá lá, com uma certa idade. Não, realmente hoje até... Às vezes eu falo para minhas pacientes assim, de 28 anos, 30 anos. A gente precisa fazer botox. Nossa, mas eu já preciso. Não é que eu já preciso, é pra gente prevenir, né? Eu sempre costumo falar assim pros alunos e pros pacientes, eu costumo falar da nossa pele como se fosse um papel. Então, assim, a nossa pele é como se a gente tivesse um papel. Se a gente amassa o papel e depois a gente quer voltar, que ele seja liso como ele era antes, ele vai voltar? Não. Mesmo que a gente pegue um ferro de passar e fique ali alisando ele vai ter as marcas. Assim, a nossa pele, a gente tem um músculo que fica debaixo dele, principalmente na face, que fica amassando ele toda vez que a gente tá fazendo alguma expressão, sorrindo, né? Meu botox tá vencido, daí vocês vão ver, né? Então, sorrindo, faz cara de assustada, cara de brabo, né? O sapinho faz... Isso aí, né? E aí, o que acontece? Com isso, a pele vai dobrando, vai quebrando. E de tanto tempo, né, gente? Aí, 45 anos dobrando ali a face, ela vai ficar marcada. Então, quanto antes a gente conseguir fazer esse tratamento preventivo, então hoje a gente tá prezando muito nessa área da estética a prevenção. Pra quê? Porque a gente vai precisar fazer menos procedimentos, futuro, né? Então, a gente só mantém aquela pele. Então, cada vez mais cedo a gente tá começando com esses procedimentos. Por isso que é tão identificado quando a pessoa já tem uma certa idade e faz alguma coisa, dá aquela puxada, uma diferença, né? Então, às vezes, aí precisa de uma plástica, de um procedimento cirúrgico, né? Então, não pra você não precisar fazer esse investimento, isso então aí. faz a prevenção o quanto antes, que também o investimento não vai ser tão alto, né? Tão alto, e tem que manter, né? Uma coisa que a gente sempre fala, que eu sempre falo para as minhas pacientes: não adianta ir lá fazer os procedimentos 2, 3 vezes por ano e em casa não se cuidar, né? Não olhar no espelho. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Tem que ter cuidado em casa. A gente tem que ter esse cuidado em casa. Filtro solar e, gente, muita água. Muita. Isso é um remédio bom. E a gente tá chegando ao fim de mais um, praticamente. Muito obrigada pela tua participação. Muito obrigada também. Qual a mensagem? Meu Deus, que história, né, gente? Tem a primeira parte, inclusive. Espero que eu tenha conseguido motivar alguém que esteja desanimado. Só pra te falar, eu já tô motivada aqui. Que assim, eu sempre busco conhecimento, né? Na minha área, principalmente. Mas assim,
Só a minha que tu motivou uma bicuda, assim, ó, um pontapé. Vai. Então vamos lá, já Vai, tá bom. sabe? Porque posso mais, né? Não é o poder mais em cima de alguém, mas eu posso sempre mais. Pra mim, É, né? Pra mim, pela minha família, pelos Isso meus mesmo. objetivos, pelos meus sonhos. Saiba que tu me motivou bastante, assim, com essas tuas histórias, tá? Porque é uma longa história, eu sei que tem muito mais e tu só resumiu aqui pra gente. que Muito bom. obrigada. E qual a mensagem que tu deixa pro pessoal de casa? Gente, é isso que eu já falei, assim, né? Não desanima, acho que a gente não pode se acomodar. Uma coisa que eu nunca fui, eu sempre brinco com o Eduardo, assim, eu sou braba, sou exigente, mas uma coisa que ele nunca vai poder falar de mim é que eu sou acomodada ou preguiçosa, né? Então, assim, eu sempre batalhei, assim. E eu acho que é isso, assim, a gente não pode... E, assim, dificuldades a gente sempre vai ter. Se a gente deixar as dificuldades abater a gente vai ficar e vai lá pro fundo do poço. Então, tem que sacudir e ir embora. Levanta e vai. Vai. O não você já tem. É Busca o isso teu aí. sim. E sem chorar. Se tiver que chorar, chora. Lágrimas de alegria, que com certeza são, E né? seca e vai embora. Obrigada, tá? Obrigada mesmo também. por compartilhar tanta história e tanta motivação. Obrigada. Obrigada. E, gente, ativa o sininho aí e até a próxima motivação.